Olá pessoal, tudo bem? Esse já é o nosso terceiro vídeo onde estamos interpretando um modelo de camisa social feminina. É um modelo bem básico mesmo, vou colocar a foto aqui para vocês verem, para a gente ter ideia de como são feitos aí os cálculos de adição para transpasse, em relação à manga também a carcela, o punho, tá bom? Então já se passaram dois vídeos, o primeiro é onde eu interpreto o corpo da camisa, né, pra gente colocar bolso, o transpasse. No segundo vídeo eu interpretei a manga, pra gente interpretar também a carcela e o punho. Quem me acompanha aqui já sabe que eu não mostro exatamente a costura, eu não mostro ali a máquina funcionando e tudo mais. Mas eu demonstro pra vocês toda a sequência operacional, porque a minha máquina ela faz barulho, ela fica muito ruim no vídeo. Então eu vou ali, costuro, daí eu venho aqui e falo o que eu fiz, eu vou dando os passos pra vocês, também funciona super legal, tá? Bom, eu já tô com todas as minhas partes recortadas, lembrando que eu disse lá no começo, né, no primeiro e no segundo vídeo, que eu já teria a gola pronta. Essa aula ela já tá lá na plataforma, como eu já disse, então eu não vou fazer ela de novo, eu já deixei ela pronta pra não ficar tomando muito tempo aí de vídeo, tá? Lembrando que essas aulas, tanto as duas primeiras quanto essa de hoje da sequência operacional, vão estar disponíveis no YouTube e no IGTV por apenas 7 dias. Então, se você ainda não é aluno, né, se você ainda não é membro do Clube Costura que Cura e está acompanhando pelas redes sociais, não esquece que você tem apenas 7 dias para aproveitar todo esse conteúdo. E se você ainda está em dúvida, se você quer se tornar aluno, tanto na descrição no YouTube quanto no link na bio do Instagram, eu vou deixar o link para vocês saberem melhor o que é o Clube Costura que Cura e quem sabe aí terem a oportunidade de se tornarem membros. Lá já são muito mais de 80 aulas, são mais de 20 módulos, estão quase em 30 módulos já, tanto de aulas estruturais quanto das aulas de interpretação. As aulas estruturais é onde eu explico as bases mesmo, como que vocês estão vendo por aqui. Por exemplo, a gola que eu não expliquei, nesse passo a passo, ela faz parte das aulas estruturais. Então, é onde eu ensino a fazer as principais modelagens. E aí, nas aulas de interpretação, como essa da camisa, por exemplo, é quando eu ensino a juntar tudo em peças únicas, tá bom? Então, se você está assistindo por aqui, pelas redes sociais, você pode ativar as notificações para não ficar de fora, para não perder nenhum conteúdo. E agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o tecido que eu escolhi. Como eu já disse, é um linho puro branco e eu não sei se vocês sabem, mas o linho ele tem uma porcentagem de encolha muito alta. Então eu quero chamar a atenção de vocês para a necessidade de molhar o tecido antes. Não precisa ser com produto de limpeza nem nada, só você deixar ele de molho mesmo por algumas horas na água já funciona bem para que ele encolha o máximo possível, para você poder construir a sua roupa a partir disso. Porque se você fizer a sua roupa antes desse processo, depois quando você for usar, quando você for lavar a roupa já pronta, a peça vai ficar muito menor do que o que você tinha calculado. Então é muito importante essa lavagem de tecido, tá? Quando eu falo lavagem, repito, não precisa ser com produtos de limpeza, não precisa ser na máquina. Eu peguei o meu linho, coloquei de molho dentro de um balde com água mesmo, só para ele encharcar bem. E eu deixei ali de uma noite até outro dia de manhã e pendurei ele bem retinho para não amassar também, porque o linho ele amassa bastante, é uma característica do tecido. Então eu queria chamar a atenção de vocês para esses cuidados aqui, tá bom? Então agora a gente vai começar a montagem da nossa peça. Eu já tenho aqui em cima da mesa o meu tecido posicionado da melhor maneira para não haver desperdício, que é muito importante, ainda mais o linho que é um tecido tão nobre, tão caro, né? Então, para eu poder utilizar as sobras para alguma outra coisa ou doar para alguém que vai utilizar. Então, aqui eu já tenho o meu tecido dobrado. Eu só posicionei o corpo por enquanto, porque se eu colocar a manga aqui já, vai gerar muito desperdício de tecido. Então, eu vou cortar o corpinho e depois eu vou remanejar o tecido para cortar a manga. Eu vou utilizar margem de costura de 1 centímetro para todos os meus moldes. Como vocês já sabem, eu não deixo margem de costura nos meus moldes, eu prefiro fazer a margem de costura no tecido, mas nada impede que fosse calculado antes também. Então, só para falar para vocês que eu vou calcular a margem de costura de 1 centímetro direto no tecido. Aqui a gente calculou o fio também da camisa. Temos essa linha central aqui, esse molde está do avesso para poder ter um melhor encaixe, mas aqui a gente observa melhor. Essa linha central é o fio, né? É o sentido do fio. Então, para marcar o fio do tecido na minha peça, aqui da orelha até a linha central tem 17 centímetros. E agora eu vou achar a mesma distância em todo o meu molde. Eu vou adaptando ele assim, ó.
E de cima a baixo ele tem que estar com a mesma distância da orelha, porque daí eu garanto que ele está no sentido do fio do comprimento. E agora sim, eu posso colocar a margem de costura de 1 centímetro, que é o que eu vou utilizar aqui para minha camisa. Olha só, aqui onde a gente tem algumas situações de dobra, é importante a gente marcar esse no tecido. Por exemplo, aqui na frente, ó, eu fiz as marquinhas de onde eu vou dobrar para transpasse, porque é o tipo de acabamento que eu escolhi, foi um acabamento simples de dobra, então é importante eu marcar isso no tecido. E aqui eu tenho o posicionamento do meu bolso. Eu fiz um furinho com lápis na hora da modelagem, e agora é importante eu marcar essa posição, ó, para eu saber exatamente onde que eu vou costurar o meu bolso depois, tá bom? A pence aqui também, ela já tá... tem esse biquinho aqui de corte, né? Mas é importante eu marcar. E a mesma coisa aqui. E aqui já tá marcado o nosso molde do corpo. Eu vou tirar os moldes agora para recortar o tecido. Para o corte, eu sempre gosto de lembrar alguns pontos, que é importante ter uma tesoura só pro tecido. E também o posicionamento da tesoura para que não fique picando o tecido quando a gente vai andar com a tesoura, né? Por exemplo, aqui, eu tenho que posicionar a minha tesoura com ela aberta, em linha reta, nem deitado para cá, nem deitado para lá. Então, eu fecho em cima da linha. Quando acaba, eu abro primeiro, depois eu ando, né, posiciono e aí eu fecho, tá? E assim por todo o meu molde, inclusive em curvas. Olha só, pessoal, eu já recortei todas as minhas partes, tá? E agora eu vou recortar minha manga. Eu reposicionei o meu tecido, eu encontrei o fio novamente, todo o processo de novo. E agora eu vou recortar a minha manga em 2 partes, tá bom? Com 1 centímetro de margem de costura de novo. Prontinho, ó, coloquei a margem de costura. Eu coloquei 2 risquinhos aqui pra simular onde é a frente. E depois eu vou fazer um piquezinho com a tesoura. Eu já posso tirar aqui. Ah, deixa eu marcar aqui, ó. Eu vou pegar o lápis, vou fazer um furinho aqui nos 10 centímetros que eu marquei de abertura. E vou riscar aqui, vou fazer um risquinho também pra marcar o lugar da parcela, tá? Posso ligar aqui só pra vocês verem, ó, que aqui vai ser a minha abertura. E agora eu vou recortar a minha manga. Ó, aqui onde é a marcação da frente, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, peguei as 2 partes, dobro e dou um leve piquezinho aqui só pra marcar, tá? Pra ficar esse Vzinho aqui. E aqui onde é a marcação da minha parcela, onde vai ser a minha abertura, eu já posso abrir enquanto tá uma em cima da outra, pra eu não me perder, tá? Deixa eu posicionar aqui na lateral e eu já posso fazer essa abertura aqui. E agora, sem ficar mexendo muito do lugar, pra não desfiar, eu vou reservar isso aqui junto com o resto. E agora só falta recortar os punhos e as carcelas, mas eu vou usar um retalho, vou usar um pedacinho desse, eu não vou desperdiçar tecido. Então, ó, vocês podem ver aqui que tem bastante pedaço sobrando, tá vendo? Olha só. Então, a gente vai encaixar o máximo que der nesses pedaços. Olha, tem o bolso pra cortar. O bolso, lembrando que ele já tá com margem de costura, então eu posso só encaixar e cortar. As carcelas também, ó, eu posso colocar aqui, tá? As carcelas, elas também já são calculadas com margem de costura, tá? Eu já calculo aí o meio centímetro pra poder ficar certinho lá na abertura que eu calculei. Então, é só riscar e cortar mesmo. Então, aqui no bolso, eu vou colocar ele bem no fio. Eu posso colocar um alfinetinho aqui, porque depois vai me ajudar bastante na hora de montar esse bolso. Vou separar ele aqui. E agora eu vou montar as minhas carcelas. Vou colocar uma do lado da outra aqui, ó. Do jeito que elas foram calculadas. Prontinho. Lembrando que são 2 mangas, então dois joguinhos de carcela, tá? Então eu vou dobrar aqui, ó. E vou cortar os 2 ao mesmo tempo.
Prontinho, ó, 2 joguinhos de carcela aqui também. Também vou pegar um alfinetinho e vou reservar. Então, agora que eu tenho todas as partes, eu posso começar a orientar em relação à sequência operacional. Então, aqui todas as minhas partes, as partes menores, como o punho, a carcela, eu recortei em retalhos, tá? Conforme foi sobrando retalho das outras partes, eu fui recortando essas aqui. Eu já passei a entretela nas partes que eu precisava, como por exemplo, aqui no punho, né? Aproveitando que eu já tinha fechado a minha gola. Então, eu vou separar todas as partes da manga que eu vou reservar. A minha gola também, e vou reservar também as partes das minhas costas. Porque agora eu vou orientar vocês em relação ao fechamento da frente, tá? Tá aqui as duas partes no espelho, com todas as marcações. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar as pences, né? Eu vou fechar as pences laterais aqui e já vou fazer aqui a vira para transpasse. Aqui no centro da minha peça, eu vou virar pro avesso, primeiro 1 centímetro e depois eu vou virar 2 centímetros e vou vincar bem aqui com o ferro para poder passar uma costurinha. Eu vou fazer esse primeiro passo e venho aqui mostrar para vocês daqui a pouco, porque eu vou mostrando o passo a passo, vou ali, costuro e venho aqui mostrando, tá? Prontinho, já fiz os passos que eu disse, ó, eu fiz as 2 dobras aqui pra vira e passei uma costurinha de pesponto que fica aparente aqui do outro lado, mas como é tudo branquinho, não dá pra ver direito. Fechei as 2 pences também e agora eu vou montar o bolso pra colocar ele aqui nessa marcação. Essa marcação aqui de cima, ela desce um pouco por causa do fechamento da pence, mas não é nada demais. Eu posso me guiar começando aqui pelas de baixo, posicionar aqui que vai voltar tudo ao normal, tá? E aqui o bolso, olha só, o desenho do bolso era o seguinte, eu ia virar 1 centímetro e mais 2, assim como eu fiz aqui com a minha, com o meu transpasse. Então, aqui eu já passei 1 centímetro e agora eu vou passar mais 1 centímetro aqui pra baixo. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar uma costurinha aqui, eu poderia deixar assim também, o acabamento fica legal, mas eu vou passar uma costurinha de pesponto aqui pra ficar aparente do lado de cá, pra ficar combinando aqui com o meu transpasse, tá? E aí depois eu venho e dobro mais 1 centímetro pra cada lado, pra poder aplicar e finalizar o bolso. Prontinho, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Passei a costurinha de pesponto, desse lado ela fica limpinha, só a costura mesmo. E agora eu vou dobrar 1 centímetro de cada lado primeiro. Eu cuido pra manter bem rente aqui. Se precisar do auxílio de um alfinetinho pra começar aqui, você pode colocar. E aí, com o ferro, você vinca todas as laterais com 1 centímetro. Do outro lado, a mesma coisa. Vou marcar aqui com o alfinete pra começar. E aí, aqui embaixo, a mesma coisa, eu vou dobrar com 1 centímetro. Eu posso dobrar primeiro pra dentro, assim, fazendo um triângulo, e depois pra cá, pra poder ficar com esse acabamento aqui, tá? E agora, eu vou posicionar o meu bolso aqui, seguindo os pontinhos que eu já tinha marcado. Vou começar pelo de cima, porque às vezes dá uma entradinha de alguns milímetros, então eu prefiro começar pela altura do meu bolso aqui, a posição na altura. E eu vou posicionando com os alfinetes, cuidando para manter a mesma distância do centro, tá vendo? Eu vou me guiar pelo centro aqui para colocar ele na posição correta, ó. Você pode vir com a fita aqui também e marcar, ó, tem 4 centímetros, então aqui eu cuido para deixar com 4 centímetros também, para ficar o mais retinho possível. E pronto, agora que tá posicionado, eu vou costurar esse bolso. Eu vou começar por uma lateral, vou até o outro lado e volto fazendo uma costura dupla, tá? Com a largurinha de pé de calcador. Vou fazer uma costura dupla, que eu acho que fica mais firme o bolso, né? Porque o tecido é um pouco fino. Eu vou fazer isso e já venho mostrar o resultado pra vocês. Prontinho, já tô aqui com o resultado, com o meu bolsinho aplicado. Olha só, não sei se vai dar pra ver, porque a linha é branca, mas eu passei com largura de calcador. Primeiro eu pespontei bem na beiradinha aqui do bolso, aí eu fui até aqui no final, aí eu andei um pouquinho e voltei com largura de calcador até chegar aqui e dar um retrocesso aqui, tá? E intercalar com a costura aqui. Atrás ele fica bem limpinho assim, tá vendo? E agora que a minha frente tá pronta, eu vou reservar a minha frente.
e vou começar a montar as minhas costas. A primeira coisa, vocês lembram que aqui tem uma preguinha, né? Então, o que eu vou fazer com essa preguinha? Eu vou costurar ela aqui, ó, nessa primeira voltinha aqui. Vou passar uma costura aqui pra depois abrir ela como uma prega macho e fêmea, dessa forma, tá? Eu vou fazer uma costurinha aqui de uns 5 centímetros, deixa eu ver. De uns 5 centímetros, já contando a margem de costura. Então, depois no final vai ficar 4 centímetros, tá? Vou ali fechar essa costurinha e depois eu venho mostrar pra vocês aqui como que vai ficar pra gente poder colocar, encaixar aqui na nossa pala dupla. Prontinho, ó, eu já até passei, deixei passadinho aqui. Olha só, passei a costura aqui até um certo ponto, né, com 5 centímetros. E depois eu distribuí, ela ficou assim primeiro, eu distribuí um pouquinho pra cada lado. E já passei o ferro aqui pra vincar. Então, agora o que eu vou fazer? Agora é hora de colocar a pala aqui. Então, eu vou colocar um lado aqui e o outro lado embaixo. Esse tecido, ele não tem avesso, esse linho não tem avesso, os dois lados são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui, ó. Posso começar do centro com o centro e esse centro do outro lado fazer como se fosse um sanduíche, tá vendo? E aí, eu vou alfinetando até a extremidade. Sem puxar, tá? Não pode puxar o tecido, não. Como ele tá cortado numa certa diagonal, um certo ângulo, ele pode esticar. Então, eu não posso puxar. É só posicionando com delicadeza mesmo. E alfinetar até o final. E depois o mesmo lado, E depois a mesma coisa pro outro lado. Olha só, encontrou aqui todos os finais, porque a modelagem bate certinho, porque a gente calculou ela no papel antes. Então, só terminar de alfinetar aqui. E agora a gente repete isso pro outro lado. Ó, fica essa curva mesmo, a gente tem que dar uma posicionada aqui, ó. Com cuidado também, sem puxar. E cuidando pra pegar as 3 partes, tem mais uma ali atrás. Prontinho, agora que tá tudo alfinetado, eu vou passar uma costura aqui de fora a fora, com 1 centímetro de margem de costura, e depois eu rebato pro outro lado pra pespontar. Eu vou ali fazer isso e já venho aqui explicar pra vocês. Olha só, gente, já passei a costura aqui, eu nem desliguei a máquina, então vocês não liguem o barulho, porque é muito trabalhoso ficar desligando, esperando ela parar, porque a minha máquina é um pouco mais antiga. E olha só, agora eu vou passar ferro aqui pra poder vincar bem as costuras. Eu vou passar, ó, eu vou jogar a costura pra lá, tá vendo? E aqui eu vou dar um piquezinho nessa parte que tinha ficado um Vzinho, sabe? Cuidando pra não estourar a costura, eu dou um pique só pra costura se assentar mesmo. E continuo o processo aqui, ó, jogando tudo pro lado de lá, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Prontinho, agora que eu tirei todos os excessos, eu vou ali na máquina e vou passar uma linha de pesponto aqui pra poder segurar essa sujeira que ficou aqui pra dentro. Eu não vou passar overlock, porque o linho marca demais, então é isso que eu vou fazer. Vou passar um pesponto aqui e já venho mostrar pra vocês de novo o resultado, tá? Muito bem, ó, já terminei de embutir a minha pala. Essa aqui vai ser a parte que vai ficar pra fora da minha camisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado externo da minha camisa com o lado que vai ficar externo, né? Tipo, direito com direito. Vou posicionar assim e agora eu vou embutir aqui o meu ombro, tá? Não é um processo muito fácil de fazer, então quero que vocês prestem atenção aqui. Eu vou posicionar, eu vou pegar a primeira pala aqui, ó, e vou posicionar aqui ombro com ombro. E eu posso ou alfinetar ou já passar uma costurinha aqui. Eu vou alfinetar pra vocês pra mostrar dessa forma. E agora, eu preciso pegar essa outra parte e colocar aqui em cima. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, tá vendo como tá posicionado? Vou pegar essa lateral com essa lateral
e vou fazer um sanduíche aqui. Não é um processo fácil de fazer, por isso que eu oriento passar primeiro uma costura aqui, pra depois, ou um alinhavo, né? Pra depois poder unir aqui e também juntar um lado com o outro, tá? Eu vou fazer esse processo pra vocês verem dos dois lados, tá? Eu vou primeiro passar uma costura da minha frente, tá vendo que a minha pence tá virada pra fora? Então, o direito da camisa tá aqui e o direito da camisa das costas também tá aqui. Então, eu vou unir ombro com ombro, só com um lado das palas, tá vendo? Vou unir ali e já venho aqui mostrar. Olha só, eu uni aqui com um lado das palas, agora eu vou pegar o outro lado aqui, vou juntar essas laterais, tá vendo? Ó, fica assim mesmo, desengonçado, mas eu vou juntar essa lateral até a outra, passando outra costura em cima da que eu já tenho. Vai ficar um sanduíche assim. Prontinho, ó, já passei a costura e agora o que eu vou fazer é desvirar assim. E aí o meu ombro tá embutido, tá vendo? A costura vai ficar pra dentro da pala, ó, e pro lado das costas, que é como eu gosto. E aí é só passar e vincar bem a costura. Se quiser reforçar aqui, desse jeito, passando a largurinha de calcador, pé de calcador, também dá. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar aqui com o direito pra cima, ó, já tá sobrando aqui, tá vendo? E vou colocar o avesso da minha frente pra cima. Então, direito com direito aqui. E vou fazer o mesmo processo. Vou juntar o ombro, essas duas partes do ombro. A outra parte tá sobrando, tá vendo? Pronto, ó, já uni. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a parte do ombro, aqui a parte externa, com a parte externa da pala que tá aqui embaixo. E vou virar assim como um sanduíche, pra fazer esse acabamento. E vou passar a costura, ó. Vou unir pescoço com pescoço e ombro com ombro. E vou ali passar outra costura. Prontinho, agora é só desvirar também. E o meu outro lado também tá embutido. E agora é só vincar com o ferro. Prontinho, ó, tá tudo embutido os ombros. Agora eu vou pespontar, eu vou fazer esse mesmo acabamento aqui pra combinar. E vou unir as laterais, tá? Vou colocar direito com direito de novo. E vou unir as minhas laterais aqui e passar a overlock. Quem não tem overlock pode usar o zigue-zague da máquina doméstica. Ou também pode fazer a costura francesa, que eu ainda não comecei as aulas de costura, por isso que eu não entro muito nesse assunto. Mas futuramente a gente vai ter essa aula aqui pra vocês, tá bom? Eu, como eu tenho todas as minhas máquinas industriais, eu vou fazer o processo comum. Eu vou fechar e passar overlock, tá? Mas dá pra usar o zigue-zague também. Também, assim que eu começar as aulas de costura, eu vou mostrar pra vocês como que a gente arremata no zigue-zague pra ficar mais fácil pra você que só tem máquina doméstica. Então agora eu vou ali pespontar os ombros e fechar as laterais, e a próxima vez que eu voltar aqui, a camisa, né, o corpo da camisa já vai estar praticamente pronto. Prontinho, gente, já fechei as laterais, ficou uma graça, tô amando o resultado. Não vou pôr no manequim ainda, porque eu vou aplicar a gola primeiro, tá? Então tá aqui, ó, em cima da mesa. Tudo que eu vou fazer agora é aplicar a gola, que já tá pronta a minha gola, pra depois poder fazer as mangas, fazer o passo a passo da manga pra vocês, aí já é um vídeo, quase que um vídeo separado, né? Eu vou até ver se não vai ter que fazer mais um por conta do tempo. Mas por enquanto é isso, eu vou montar a gola pra vocês, que já tem aula sobre isso na plataforma. Então, só agora que ela já tá pronta, é só encaixar mesmo, tá? Olha só, pessoal, eu já fechei a lateral, como eu tinha dito. Vou abrir com um pedacinho pra vocês. Fechei no overlock, bem simples mesmo. E eu já apliquei a minha gola também, que já estava pronta, né? Então, eu já resolvi aplicar essa gola. Essa aula tá lá dentro da plataforma, vocês podem ir lá olhar a gola colarinho, que tem todo o passo a passo. Eu fiz exatamente daquela forma, tá bom? Agora que eu já terminei o corpinho, que eu já terminei a camisa, eu vou começar a montagem da manga pra vocês verem. Eu já tô aqui com tudo arrumado em cima da mesa, inclusive o punho. Eu falei pra vocês que eu cortei o punho num pedaço de retalho e já passei uma entretela. E aqui eu já costurei previamente também. Em um dos lados, eu costuro uma margem de costura de 1 centímetro para o avesso e junto o direito com 1 centímetro de margem de costura em todo ao redor aqui, tá vendo?
A linha é branca, não dá pra ver direito e também não dá pra ver direito o lado da entretela, mas o lado direito tá aqui pra dentro e o lado da entretela tá pra fora. Então, eu corto aqui os cantinhos dessa forma, cuidando pra não cortar a linha. E viro esse punho, cuidando pra tirar bem os cantinhos aqui, bem o excesso dos cantinhos. E eu passo com ferro, eu vinco com ferro pra ficar dessa forma, que é assim que eu vou aplicar o meu punho na minha manga depois de pronta. Então, esse aqui é o primeiro passo. E aí, depois a gente vai montar as carcelas. Só que antes, eu lembrei que eu não falei pra vocês uma coisa. A partir da abertura que eu calculei aqui, eu tenho que calcular o lugar da minha prega, porque lembra que o punho vai ficar bem menor. Então, ele vai dar uma ou duas pregas aqui com essa diferença, para encaixar essa diferença aqui. Eu vou fazer uma prega só, que é o que eu gosto mais, e vou marcar essa primeira prega, né, 5 centímetros de distância aqui da minha abertura da carcela. Vai ficar mais ou menos na linha do meio da minha manga, tá? E aí, eu dou um piquezinho com a tesoura aqui, aproveitar que as mangas estão uma em cima da outra, e eu vou dar um piquezinho aqui pra marcar o lugar onde vai ser a minha prega. Mas é bem de leve mesmo, aproveitando a margem de costura sem ultrapassar. E agora eu vou reservar a minha manga aqui e vou começar a trabalhar com a carcela pra vocês verem, tá? É importante ter o ferro à mão, porque a gente vai dobrar aqui na carcela, ó, meio centímetro, no lado que tá maior, tá vendo? A gente vai dobrar aqui meio centímetro e vai vincar com o ferro. Assim, dessa maneira. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que cuidando pra fazer no espelho, tá vendo? Então, aqui a gente também vai dobrar meio centímetro e vai vincar com o ferro. Porque depois a gente vai costurar. A gente vai costurar com largurinha de calcador aqui, que dá o meio centímetro, o meu calcador é de meio centímetro, e depois então vai ficar mais ou menos assim essa carcela, pegando um meio centímetro aqui também, tá? Então, o que eu já vou fazer? Eu já vou fazer o acabamentozinho de triângulo da minha carcela. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dobrar pro outro lado pra vocês verem. Vou dobrar meio centímetro aqui também, pra gente não se perder. E vou dobrar ao meio, só pra eu conseguir encontrar esse excesso que vai ficar aqui na dobra. Então, aqui eu passo o meu ferro de novo, porque o que me importa é essa margem aqui de cima, porque é aqui que eu vou fazer aquele triângulo que a gente vê no acabamento da carcela. Então, eu posso marcar o primeiro lado e já passar ferro aqui, tá vendo? Ó, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Olha só, fiz assim, e agora eu vou dobrar pro outro lado, cuidando pra ficar na mesma altura, tá vendo? Posso cortar um pouquinho desse excesso aqui, e agora eu dobro pra ficar na mesma altura. E também passo a ferro, cuidado pra não queimar o dedo, é bem delicado mesmo esse trabalho. Na minha opinião, essa aqui é a parte mais chatinha de fazer a camisa. Eu tenho outras formas de fazer carcela também, que eu vou mostrando aos poucos na plataforma, tá? Lembrando que isso aqui é parte integrante do curso da plataforma. Tem outras maneiras que eu vou fazer aí no decorrer do tempo. Olha aí como é que ficou, como é que vai ficar o final, tá vendo? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora com o outro lado. Vou dobrar aqui meio centímetro. Então, eu dobrei meio centímetro de cada lado. Vou fechar aqui, simulando a carcela já pronta, depois vocês vão entender lá na camisa. E agora eu vou fazer o mesmo processo, ó, eu coloquei uma do lado da outra para eu poder achar a mesma altura de dobra aqui, para ficar com a mesma estética dos dois lados. Então, eu vou passar a pontinha, a primeira pontinha. Seguro bem o ferro, porque o linho demora mais um pouco para vincar. Eu vou cortar o excesso ali de cima, que vai ser necessário, igual eu fiz com o outro lado. E agora eu vou dobrar pro outro lado, cuidando para encontrar a mesma altura, dessa maneira. E passo a ferro também para vincar. E aqui desse lado é a mesma coisa, eu vou marcar meio centímetro de cada lado aqui, tá? Esse lado aqui é o interno da carcela, é o que fica voltado pro lado das costas na manga, como eu já vou mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, eu tô com todos os meus lados passados aqui, agora eu vou demonstrar como é a montagem dessa carcela, já que eu não consigo mostrar na máquina. Reparem que as mangas já estão posicionadas de forma espelhada, para que vocês entendam, tá?
Sempre a gente vai começar costurando no avesso da manga. Como o meu linho não tem avesso direito, não tem como mostrar isso pra vocês, mas vocês têm que prestar atenção na hora de costurar, porque é no lado avesso da camisa que a gente começa a costurar. Então, vocês vão pegar o lado menor da carcela, que será o lado interno, e vão costurar essa beiradinha aqui que eu passei com meio centímetro, bem rente aqui à minha abertura, tá? Une aqui embaixo, né, nas margens de costura, coloca bem rente e pode alfinetar. Pode fazer isso direto na máquina já, mas como eu vou pra máquina depois, então eu tô alfinetando pra vocês verem, tá? Dessa forma. E a mesma coisa você já faz do outro lado, pra que você não erre o lado da manga, tá? Pra você não correr o risco de errar o lado da manga e acabar fazendo duas mangas do mesmo lado. Alfinete. Alfinete. E eu vou costurar nessa linha aqui de dobra vincada com ferro, que é de meio centímetro. E eu vou fazer a minha costura até 1 centímetro pra cima da minha abertura aqui. Eu deixei 2 centímetros de margem aqui em cima, então eu vou costurar com 1 centímetro aqui e deixar sobrar 1 centímetro. Eu vou fazer a mesma coisa com o lado de cá. Eu vou pôr a parte menor da minha carcela rente ao meu outro lado da abertura também. Alfineto aqui e eu já vou fazer a mesma coisa do outro lado também. E agora eu vou costurar isso aqui e já venho mostrar pra vocês como é que a gente vai dar continuidade. Olha só, eu já costurei aqui, tá vendo? Já tá unido. E agora eu quero que vocês reparem uma coisa, ó, não sei se vai dar pra ver direito, mas eu cheguei a costura 1 centímetro pra cima da abertura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tiro esse excesso pra cá, tá vendo? Eu não vou pegar esse excesso e eu vou cortar como um V até a minha costura, ó. Aqui o tecido é transparente, dá pra ver melhor, tá vendo? Eu vou cuidar pra não pegar o excesso de tecido da carcela, ó, tá aberto aqui, só o da camisa mesmo. E vou dar um piquezinho a partir dessa abertura até chegar ali na minha costura, cuidando pra não cortar a linha. É um trabalho bem delicado mesmo. Dessa maneira, tá vendo? Agora eu guardo aqui a minha carcela. E o que eu vou fazer é vincar essa carcela pro lado de lá. Ela tá costurada aqui na beiradinha, como eu já disse. Deixa eu abrir aqui. E agora com o ferro eu vou vincar pro lado de dentro. Até o final, ó. Até chegar aqui. Eu já tinha feito essa dobrinha com o ferro antes, né? E agora eu vou virar a minha camisa. Vou passar pro lado de cá, essa carcela passadinha, tá vendo, ó? Tá vendo a linguinha ali? E eu vou juntar, lembra que eu tinha dobrado esse meio centímetro? Eu vou juntar como se fosse um viés aqui nesse lado, tá vendo? E vou costurar com uma costurinha de pesponto. Então, eu vou alfinetar pra facilitar, porque eu não tô com... Porque meu tecido não tá entretelado. Então, eu vou alfinetar todo ele pra mostrar pra vocês, ó. Desde aqui de cima, que tá... A linguinha ficou pra um lado e a carcela ficou pro outro. Eu dobro esse meio centímetro que eu tinha marcado com ferro em cima do vinco que eu acabei de fazer. E eu posso marcar aqui com o alfinete. Dessa maneira. Faço isso em toda a minha carcela aqui, ó. Tá vendo? É um trabalho bastante delicado mesmo. Dessa forma. E agora eu vou deixar aqui por enquanto e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou virar aqui do avesso. Ponho o meu dedo aqui no meio, ó, da minha costura. Tiro esses excessos assim, viro. E vou fazer o meu cortezinho em V até chegar na pontinha da costura, cuidando para não cortar a linha, pelo amor de Deus. Agora a mesma coisa, eu vinco aqui a minha costura até lá em cima, viro a minha manga, passo tudo pro lado de cá, ó, atropelo a minha linguinha aqui, ó, e também vou unir desde aqui de cima com o meio centímetro que eu já tinha vincado, assim, e vou alfinetar. E aí eu posso ir vincando com o dedo também, dependendo do tecido, ele aceita bem o vinco. Olha só, coloco esse excesso aqui, junto igual fazer um viésinho. E agora eu vou passar uma costurinha de pesponto, começando aqui de cima dessa linguinha até lá embaixo. Vou fazer isso dos dois lados. Olha só, pessoal, costurei. Fiz todo o pespontinho, tá vendo, ó? Aqui e aqui do outro lado também dá pra ver que eu fiz todo o pesponto até na linguinha. Daí, o que que acontece? Deixa eu tirar essa linha aqui.
tinha ficado aquela linguinha aqui do meio. Eu virei tudo pro lado direito da camisa, ó. Tá vendo a linguinha aqui? E passei uma costurinha pra segurar, tá? Porque daí aqui desse lado o acabamento já fica pronto, ó. Da mesma forma o outro lado, ó. Eu tinha passado todo o pesponto desde aqui do começo da minha carcela interna até lá no final. E depois eu dobrei a minha manga assim, ó, com a linguinha pra dentro, aquela pequeno triângulozinho que sobrou pra dentro, e passei uma costurinha. Daí eu abro a minha manga e passo a ferro, tirando a outra carcela que não tá pronta ainda, pra cuidar pra não tirar os vincos que eu já fiz de ferro, e eu passo aqui pra poder vincar bem. Agora, lembrando que tá tudo costurado do avesso, né? A minha parte interna já tá pronta, então ela já tá do lado direito aqui. É do lado direito mesmo que fica sobrando isso aqui. Porque agora eu vou fazer o seguinte, vou virar pro lado direito, vou puxar toda essa parte que não tá pronta ainda aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer o mesmo processo. Vou dar uma puxadinha aqui pra poder vincar pra dentro essa parte que já tá costurada. E agora eu vou rebater aqui pro outro lado, tá vendo como já vai dando formato? Vou pegar o alfinete aqui, já vou alfinetando no lugar, igual eu fiz com o outro lado, tá vendo? E lembrando, ó, que aqui não tem mais abertura, essa parte aqui é o acabamento. Então, o que que eu faço? Com a minha manga fechada e bem ajustadinha assim, bem assentada, pode dar umas batidinhas assim que ela vai assentando, eu vou posicionar aqui o meu triângulo, vou pegar por baixo da minha manga e vou alfinetar essa peça aqui, dessa forma. Porque agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a manga fechada. Eu posso até colocar, deixa eu dar uma passadinha aqui. Eu posso até colocar um alfinete aqui pra fechar a minha carcela, pra eu poder fazer essa costura com a manga fechada, ó. Como que vai ficar atrás, tá vendo? Eu vou passar o pesponto, ele não vai segurar essa parte, mas vai impedir que a minha camisa não fique no caimento certo. Por isso que é importante eu costurar com ela fechada até aqui em cima, tá vendo? A mesma coisa do outro lado, vamos lá. Vou repetir o processo. Tá aqui do avesso, vou virar a minha manga do direito, porque o lado interno já tá pronto. Tiro toda a parte da minha carcela aqui pra esse lado também. Vinco a ferro aqui, essa costurinha que eu já tinha feito. E aqui a mesma coisa, ó. Essa dobrinha em cima da minha costura, como se fosse um viés. E vou alfinetando só pra não sair do lugar. Quando chegar aqui em cima, onde não tem mais abertura, ó, eu recolho toda essa sujeira, posso tirar essas linhas, eu já posso ir limpando a minha peça pra não ficar acumulando pra depois. Então, eu vou continuar com a minha costura até lá em cima. E aqui eu marco com o alfinete, pegando a minha manga, ó, seguro no lugar. E aqui também eu cuido pra que eu faça isso com a manga fechada, com a carcela fechada. E agora, o que que eu vou fazer? Como não dá pra mostrar na máquina, em outra oportunidade eu vou ver se eu faço isso na máquina doméstica pra mostrar. Mas hoje é o seguinte, eu vou começar a pespontar aqui dessa ponta, vou pespontando, 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 até lá em cima, até nesse biquinho aqui, cuidando pra fazer esse acabamento. Vou voltar aqui e eu posso agora ver onde é que tá a minha costurinha aqui das costas, ó, onde é que ficou aqui. E eu posso pôr um alfinete pra eu marcar até onde eu vou vir com a minha costura. Dessa forma, ó. Tá vendo que vai ficar marcadinho aqui? Ou eu posso fazer de lápis também, uma marcação, porque daí eu não corro risco de quebrar minha agulha. Tá vendo? Então, eu sei que eu tenho que vir com a minha costura até aqui. Então, eu vou vir com o meu pesponto, ó, todo aqui do lado da minha carcela, com a carcela fechada, assim. Vou chegar até aqui, cravo a agulha, vou andar com ela nesse triângulo, vou descer e vou descer pespontando até nessa marcação de lápis, onde eu vou fechar aqui a minha carcela. E aí, eu posso subir 2 pontinhos e terminar com uma costura dupla aqui, como se fosse largura de calcador, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer isso e já venho mostrar pra vocês. Não vou nem tirar o alfinete, só vou fazer e trazer. Olha só, pessoal, tá pronto aqui. Deixa eu tirar o alfinete e passar pra assentar tudo. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês o que que eu fiz, ó. Vamos ver se dá pra ver. Eu comecei o pesponto aqui, como eu falei, fui até lá em cima, fiz todo esse biquinho, vou cortar essa linha aqui depois, e desci até a minha primeira marca de lápis. Quando eu cheguei aqui do outro lado, eu subi 2 pontinhos e fiz largurinha de calcador aqui pra fazer esse acabamento. E olha atrás como fica limpinho, ó. Tá vendo? Dá pra ver com a linha branca?
Deixa eu ver se aqui nessa câmera dá pra ver melhor. Olha só, esse é o avesso e esse aqui é o direito, tá? E agora, que eu já tô com a minha carcela pronta, graças a Deus, né? Eu vou calcular a minha prega. Eu tava calculando aqui a diferença. Se eu fizer uma prega só, igual eu tinha marcado, vai ficar uma prega muito profunda. Ela vai ficar com 2,5 praticamente de profundidade. Porque o meu punho final tinha 16, eu coloquei mais 2 centímetros para transpasse de cada lado. Ele acabou ficando com 20 centímetros, né? Então, eu tenho que fazer esse punho, ele vai ter que encaixar de fora a fora aqui no meu punho, essa manga. Então, eu tenho que diminuir. Eu medi aqui, ó, eu meço aqui quanto que tem o final da minha manga. Ficou com 26 centímetros, menos um de cada lado de costura, 24 centímetros. Para encaixar num punho de 20, são 4 centímetros. Então, essa prega ficaria muito profunda, na minha opinião. Então, eu vou fazer 2 preguinhas menores. Então, a partir aqui dessa marcação que eu fiz a primeira prega, que a gente marcou antes de começar, aqui tá outra, eu vou marcar 2 centímetros e vou marcar outra prega. Então, eu vou fazer uma de 2 centímetros aqui. Vou marcar com o meu alfinete. Ó, eu deixei 2 centímetros de diferença, então eu ponho marquinha com marquinha, tá vendo? Virado pro lado da minha carcela, ó. Põe um alfinetinho aqui. Se quiser passar também pra vincar, fica bom. Só pra gente marcar esse lugar, porque eu vou fechar antes de fechar a minha manga, pra poder facilitar. Então, aqui eu vou fechar aqui. E mais perto da minha carcela eu vou fazer outro. Vou dar 1 centímetro de intervalo e vou marcar mais 2 centímetros. E vou unir marquinha com marquinha, virado para o lado de lá, né? Prontinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou passar uma costurinha de contenção aqui, tipo, eu vou passar uma costura daqui pra lá só pra segurar isso aqui e vou fechar as minhas laterais. E daí, depois que eu tiver fechado a lateral, eu vou fechar bem simples, vou passar overlock, aí eu mostro pra vocês como que a gente vai colocar o punho e depois colocar na camisa já pronta, tá? Já volto com o resultado. Prontinho, pessoal, olha, fechei com 1 centímetro e passei a overlock. Vou desvirar aqui a manga, vou passar ela pra ela sentar melhor. Pra gente ficar mais claro da gente trabalhar, né? Pra gente conseguir ver melhor o que tá fazendo. Então, olha só o jeito que ficou, tá vendo? As preguinhas ficam pro lado de cá. A parte maior da carcela fica pro parte da frente da manga e a menor pras costas. Fazer a mesma coisa aqui. E agora, pra colocar o punho, é bem simples, porque o meu punho é pronto, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Pelo avesso da minha manga aqui, eu vou juntar aqui a margem de costura, alfinetar do começo ao fim, dessa maneira, fazendo toda a circunferência, encaixando o que tiver para encaixar, né? Caso o tamanho não tenha ficado exato, tudo mais, é nessa hora que a gente encaixa, e aí o ajuste é feito pela prega, tá bom? E aí a gente vai costurar, tá? Porque aqui ficou essa marcação da dobra, a gente vai costurar de fora a fora aqui, eu vou ajustar ali, faltou alguns milímetros para encaixar. E no outro lado a mesma coisa, tá? E depois eu venho mostrar pra vocês como é que a gente vira isso, como que a gente vai fazer o acabamento ao redor desse punho. Olha só, pessoal, eu já tô aqui com uma manga pronta e a outra aqui no processo pra mostrar pra vocês o passo a passo. A minha manga aqui tá do lado direito, tá vendo a costura? Então, o que que eu fiz? Pelo lado avesso, né, sem virar ela, assim, por dentro, tá vendo? Eu coloco aqui, eu posiciono meu punho. Até sobrou umas linhas aqui que eu tenho que fazer uma limpeza. E eu costurei rente a essa dobrinha que eu tinha feito no punho aqui. Agora, eu vou virar minha manga do lado avesso. E vou rebater essa costura pra dentro, esse excesso aqui. Pode ser com ferro ou pode ser vincado, assim. Porque agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou empurrar essa costurinha pra dentro e vou fazer o acabamento de pesponto ao redor de toda a minha manga. Sempre limpando ela o máximo possível, né? Pra já ir finalizando. Eu vou começar esse meu pesponto em uma das laterais, em uma das extremidades. Vou passar tudo ao redor aqui, escondendo a costura até o outro lado. E vou dar a volta com o meu pesponto, igual eu fiz aqui, ó. Aqui já tá pronta, tá vendo, ó? Aqui tá o avesso da minha camisa. Eu comecei o pesponto aqui, dei toda a volta na camisa, no punho, e finalizei em cima de onde eu comecei,
para poder fazer o arremate. E aqui daí eu já tenho uma das mangas prontas e agora eu vou terminar a outra pra gente poder encaixar na camisa, tá? E aí vem a parte mais legal, que é a finalização de tudo, tá? É onde eu encaixo a camisa, faço a barrinha dela e tenho ela pronta, tá? Então eu vou finalizar essa manga e já vou encaixar aqui nessa parte do corpinho. Então a próxima vez que eu voltar, a manga já vai estar pronta e encaixada aqui. Pronto, gente, finalmente a camisa tá pronta. Eu terminei o punho, arrematei aqui no ombro, né? Juntei as duas partes do ombro e já fiz a barrinha também, tá? Eu não tenho máquina caseadeira e demoraria demais pra gravar fazendo as casinhas manuais, então eu só simulei aqui com os botões. A distância entre botões é muito do gosto pessoal. Eu costumo deixar entre 7 e 8 centímetros, né, para os botõezinhos simples de 1,5 centímetros. E as casinhas, elas geralmente são em pé, aqui nessa extensão do transpasse, e só aqui nessa parte da gola é que ela é deitada, tá? Isso é um padrão, mas usem a criatividade, não precisa ser exatamente como o padrão aí, fica no gosto de vocês. Aqui eu deixei a manga assim para vocês repararem que, simulando, né, fazendo de conta que aqui teria um braço dentro, quando a pessoa ela vai vestir, né, quando ela faz esse momento para abotoar sozinha, olha só como é que tem que estar. Essa parte da carcela que é mais larga, né, que aparece, ela fica pro lado maior da manga, né, tipo assim. Essa pequenininha aqui já é emenda da manga, tá vendo? Então aqui fica pequenininha e ela fica por baixo. Então a parte que fica por cima, que é a maior, e aí a pessoa consegue vestir sozinha. Geralmente também, principalmente para quem é destro, a parte da esquerda é que fica em cima, porque a tendência é a gente abotoar e desabotoar sozinho, né? Fazer esse movimento se precisar com uma mão só. Então aqui vai, né, a casinha que vai por cima do botão é o lado esquerdo, tá? Mas isso tudo são padrões, assim, mais comuns, mas não precisa ser uma regra aí no seu caso. Se você for canhoto, por exemplo, você pode fazer do outro lado tranquilamente, não vai deixar de fazer a camisa por causa disso. E esse é o resultado, olha atrás, eu vou mostrar a pala atrás, ficou bem do jeito que eu queria, com esse acabamento, tá? Que eu gosto bastante, eu queria mostrar pra vocês uma possibilidade, tá? Porque daí ela fica bem móvel aqui embaixo na cava, eu ganho uma mobilidade por ter essa sobra, mas ela fica certa aqui no meu ombro. Esse manequim ele é do meu tamanho, mas ele é um pouquinho menor, tipo 2 centímetros, então por isso que não tá tão assentadinho assim, o meu ombro é um pouco mais largo. Mas já dá pra ver bem o caimento, ficou do comprimento legal, porque se eu quiser usar por dentro de alguma coisa, não sobra tanto volume, tá bom? Esse é o resultado da nossa camisa, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que, para quem estiver vendo tanto no YouTube quanto no IGTV, essas aulas, elas só ficarão disponíveis por 7 dias, né? Então, depois desse período, elas passam a ser exclusivamente parte integrante da plataforma de alunos, lá do Clube Costura que Cura, que é um clube que está super crescendo, com todo o conteúdo que vocês quiserem aí sobre modelagem, corte, costura. Então, a gente está criando uma grande comunidade aí com aulas referentes a essa profissão, que eu acho que você vai gostar muito de participar. E lá vocês podem ver e rever essa e tantas outras aulas, já são, sei lá, mais de 90 aulas até o momento, a hora que vocês quiserem, né? Tem essa facilidade e toda semana tem uma aula nova, por isso que eu deixo elas disponíveis aqui no gratuito para quem ainda não tem condições de entrar ou para quem está em dúvida, mas toda semana então essas aulas sobem lá para a plataforma, alimentando assim esse conteúdo que fica cada vez mais rico, cada vez mais completo. E por hoje a gente fica aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de camisa, não foi uma camisa super elaborada, porque eu queria mesmo mostrar os acabamentos, as possibilidades aí de carcela, de gola, né? Mas assim, uma sequência operacional, uma sequência de montagem. Mas a partir disso a gente pode usar a criatividade e fazer tantos e tantos modelos. Lá dentro da plataforma eu vou colocar uma aula exclusiva de carcela também, só para vocês aprenderem a fazer a carcela mais de pertinho, porque a minha máquina doméstica tá chegando, então eu vou refazer essa aula para colocar lá na plataforma, tá? Porque eu já tenho a de gola, então eu vou fazer passo a passo da carcela também, vocês não precisam se preocupar. Mas aqui pro YouTube, pro IGTV, que a aula tem que ser mais dinâmica, eu acho que tá bem legal. Então, muito obrigada pela participação, eu fico por aqui e até a próxima aula.